Olha, sempre digo que a verdade não pode andar com emoções. Quem é emocional está mais longe da verdade. Porque quando você tenta buscar a verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é morrer para si mesmo, morrer para suas emoções, morrer para o seu ego, morrer para suas crenças. Você tem que ser capaz de dizer eu errei. No âmbito dos relacionamentos, ser um homem emocional não te traz nenhum benefício. E em relacionamentos, tanto de homem para mulher, relacionamentos de casal, como nas relações de amizade, não gosto de amigos emocionais, pois podem trair a qualquer momento. Mulheres são emocionais, certo? De modo geral, não podemos falar em termos específicos, falamos do geral. As mulheres são emocionais, portanto, hoje elas sentem uma coisa, hoje elas te amam, hoje estão super apaixonadas, no dia seguinte acontece qualquer coisa e elas mudam. As mulheres modernas querem tratamento tradicional, mas não cumprem os requisitos tradicionais. E é aí que está a assimetria entre querer todos os privilégios de antigamente, mas não querer nenhuma responsabilidade que acompanhava esses privilégios. Então é como, bom, o feminismo em geral se baseia em privilégio, 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 escolhendo a dedo tudo o que os homens fizeram. Agora, as responsabilidades, nenhuma. Hoje, na sociedade atual, em que os homens não têm valores e em que as mulheres fazem o que querem e vivemos em caos, é preciso ser red pill até encontrar essa mulher, senão será enganado e sairá prejudicado. Ou seja, as pessoas preferem que contem para elas o que estão vendo antes de verem com os próprios olhos e dizerem: estou vendo isso. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje temos o prazer de receber um colega meu, um conspiracionista, um urso lendário, um javali de pelo duro, um homem que defende que os homens sejam homens. Enfim, uma pessoa que nada contra a corrente e por isso sempre o considero no meu barco. Hoje temos o prazer de contar com Azarian, ETI. Como você está, meu amigo? Obrigado pelo convite. Eu já queria ter essa conversa com você há tempos. Já faz um ano que a gente fala de vir e entre uma coisa e outra acabamos adiando. Os tempos de Deus são perfeitos, cara. Os tempos de Deus são perfeitos. Ou quando tiver que se machucar. Vamos lá, quem é Deus para você? Nossa. Bem, você me pegou em um momento complicado. De quem é Deus, tenho certeza de que Deus é uma força universal, criadora, que está acima de todos nós. Mas algo como definir quem é, dar um rosto, uma personalidade ou algo assim, eu não saberia te dizer. Beleza, gostei da resposta. Este programa vai ser flow freestyle até o fim, não preparamos nada, acabamos de comer e Mikael está ali observando e falamos sobre a história e tudo mais, então quero saber. Quem é você nas redes sociais? Ok. Bem, eu sou. Sempre digo que não gosto de me rotular, não gosto de colocar etiquetas em mim mesmo. Sou um cara que desde muito pequeno, quando ganhava brinquedos, autoramas e tal, sempre desmontava tudo. Quer dizer, eu não me interessava em brincar, eu queria saber como aquilo funcionava, sabe? Então, à medida que fui crescendo, obviamente os brinquedos já não me despertavam nenhum interesse, mas eu tentava desmontar o sistema, tentava descobrir qual que é a verdade do mundo em que vivo, então o meu propósito na vida é tentar buscar a verdade. E é isso que formou minha imagem e quem eu sou nas redes sociais, ou seja, a verdade em todos os âmbitos possíveis. É o meu propósito, é o que me tira o sono, é a minha sede. E a verdade é uma só. A verdade é uma só, realidades existem muitas, cada um cria sua própria realidade, mas a verdade é única. A questão é encontrar essa verdade que está bem escondida. E esse caminho e essa busca pela verdade, aonde te levaram? Pois me levou para direções de todos os tipos, cores, sabores que você possa imaginar. Ou seja, me levou por. Olha, a verdade, eu sempre digo que a verdade não pode andar perto das emoções. Ou seja, quanto mais emocional a pessoa é, mais distante ela está da verdade. Porque quando você tenta buscar a verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é morrer para si mesmo, morrer para suas emoções, morrer para o seu ego, morrer para suas crenças. Você tem que ser capaz de dizer: eu estava errado. É raro alguém admitir que esteve errado por tanto tempo no mundo atual. Então, na verdade, eu acho que está um pouco voltado para ser capaz de não se apegar a nada, não ter apegos emocionais. E então buscar aí a verdade. Que isso, ao mesmo tempo, todo esse tema da minha busca pela verdade, que era meu propósito principal, sempre foi desde que eu era muito jovem. Acho que também te dá um desenvolvimento pessoal muito grande, porque no final te faz ser uma pessoa menos emocional. Ou seja, não preciso me apegar a nada, não preciso ser fanático por nada. Ou seja, simplesmente tento buscar a lógica, a racionalidade, o tempo todo. E isso no final me traz desenvolvimento pessoal.
Entendo. Ou seja, você faz uma correlação direta entre uma pessoa que busca a verdade e que essa mesma pessoa, ao mesmo tempo, vai se desenvolver como pessoa e crescer pessoalmente. Por exemplo, no âmbito dos relacionamentos, ser um homem emocional não te favorece em nada. E em relacionamentos tanto entre homem e mulher, relacionamentos de casal, como nas relações de amizade. Ou seja, eu não gosto de ter amigos emocionais porque são aqueles que podem te trair a qualquer momento. Totalmente. Você concorda, né? Eu concordo, eu concordo. Sim. Então é isso. Eu acho que, como homem, uma das virtudes que nós homens temos é ser racionais. Porque uma das coisas que as mulheres mais valorizam em um homem é ter palavra. E você só mantém a palavra sendo racional. Se você é uma pessoa emocional, não consegue manter sua palavra. É uma. É uma frase interessante e uma reflexão que gostaria que você ampliasse mais. Como você explica e como confirma que a falta de racionalidade ou excesso de emocionalidade está sempre ligado à falta de palavra? Porque, veja, as mulheres são emocionais, não é? De modo geral. Não podemos falar em termos específicos, estamos falando de forma genérica. As mulheres são emocionais, portanto, hoje elas sentem uma coisa, hoje elas te amam, hoje estão super apaixonadas, no dia seguinte acontece qualquer coisa e elas mudam. Ou seja, as mulheres são emocionais. Nós é que temos que ter palavra. Somos nós que temos que ser. Ou seja, a racionalidade ou seja, anda junto com desenvolvê-la. Se desprender das emoções. Você tem que deixar as emoções de lado para ter palavra e dizer: beleza, vou cumprir com a minha palavra, custe o que custar, independentemente de as minhas emoções, meus sentimentos ou o que eu queira ser o contrário. É isso que as mulheres valorizam. Por isso vejo o casamento assim. O que ela busca é sua palavra como homem. A palavra de que eu vou ser fiel e vou estar com você pelo resto da minha vida, e eu te dou a minha palavra diante de Deus. É isso que elas querem. Nós buscamos algo diferente, pureza, que você não tenha se entregado a ninguém. Isso é o que o casamento é, a troca de valores em um casamento. Você me dá o que tem de mais valioso, ou o que eu considero mais valioso, que é me dar descendência. Em última instância, é isso que todo homem busca, por mais que venham te dizer que não é moral ou algo assim. Isso é o que, em última instância, todo homem busca. Descendência. É o propósito número 1 dos seres humanos. E elas buscam um homem que as proveja, as proteja e lhes dê segurança durante toda a vida. Então isso você constrói com a sua palavra. Certo, se sua palavra não vale, não faz sentido. E é por isso que as mulheres dão tanto poder e valor à palavra. Porque é essa palavra que é capaz de manter um homem preso a elas para que cumpra com sua missão dentro do relacionamento. Exatamente, sua vontade, seus valores, sua honra, ou seja, é tudo. No final, ter palavra é um conglomerado de coisas. Isso hoje em dia já. Ou seja, eu vejo pessoas muitas vezes se casando e é tipo, por que você se casa? Se casam pela celebração, para estar com os amigos, ficar bêbados, ou se divertir, por diversos motivos. Por pressão da mulher? Por pressão da mulher, por mil motivos que nenhum me convence. Ou seja, o único que me convence é descendência. Descendência. Também acho que só isso me convence a casar. Ia te perguntar sobre homens, mulheres e relacionamentos. Existem muitas verdades e eu acho que meu podcast Red Pill foi um dos primeiros que trouxe essas verdades um tanto incômodas para o público hispânico, mas vamos falar um pouco sobre Red Pill. Ok, a analogia. É uma analogia ao filme Matrix, que significa... Eu não assisti Matrix, cara. Como assim você não assistiu Matrix? Não. Sempre me dizem isso. Você tem que assistir Matrix. Você tem que assistir, você tem que ver porque principalmente para uma pessoa que está buscando a verdade, é um filme que reflete perfeitamente a guerra em que nos encontramos. Aquelas pessoas que se atrevem a pensar fora da caixa pré-estabelecida. Por quem controla o sistema, neste caso, a Matrix. Então, quando você vê a luta dos protagonistas do filme e as frases que esses protagonistas dizem sobre o resto das pessoas, que não são necessariamente inimigos, mas sim defensores do sistema que foi projetado para oprimi-los. Você percebe várias coisas e isso serve bastante como uma alegoria ou até mesmo como uma analogia para a realidade moderna. Recomendo esse filme, mas enfim, a Red Pill é uma analogia concreta da pílula vermelha que te desperta para a realidade. E uma vez que você toma essa pílula, nunca mais vai enxergar o mundo da mesma forma. Quero entrar um pouco na Red Pill dos relacionamentos entre homens e mulheres. Porque ela é necessária e ao mesmo tempo de certa forma prejudicial. Pode chegar a ser assim quando alguém leva tudo ao pé da letra, porque eu, como meu podcast se chama Red Pill, sou o J-Red do Red Pill e não consigo mais me desvincular disso. O que eu fiz foi dar outro significado para Red Pill.
Não é só a filosofia de busca pela verdade intrínseca nas dinâmicas entre homem e mulher, mas também toda a verdade incômoda que o sistema não quer que você saiba. Exatamente. Quando falamos de Red Pill, no fim eu vejo a Red Pill mais nos relacionamentos, por assim dizer. Olha, eu criei minha marca pessoal primeiramente através dos valores cristãos, dos valores bíblicos, certo? Quando começo a me envolver nessas histórias de Red Pill e ser mais agressivo com as mulheres em alguns assuntos. A dizer, olha, isso não pode ser assim, isso não é o jeito certo. Ou tocamos nesses pontos mais Red Pill, mais de despertar os homens, de ter valores, ter padrões. Não, não fique com qualquer mulher, tenha, sei lá, tenha alguns padrões. Que é algo que hoje em dia é muito mal visto na sociedade, não é? Muita gente me diz que isso entra em choque com os valores cristãos, que dizem, não, mas isso não foi o que Jesus disse, esses não são os valores cristãos. O Red Pill está completamente do lado oposto dos valores cristãos, não sei se já te disseram isso alguma vez também, mas enfim, é algo que me dizem muito, não é? Você tem que ter valores cristãos, você tem que agir como um conservador, tem que ser como um cavalheiro, tem que agir como um cavalheiro, mas com a mulher certa. Ou seja, isso antigamente era de fato, mas porque não existia esse hipersexualização. Hoje vivemos essa hipersexualização. Antigamente, com 19 anos, muitos já tinham parceira, esposa e filhos. Ou seja, você ficava com essa mulher até o fim da vida. Então fazia sentido. Hoje, na sociedade atual, onde os homens perderam valores e as mulheres fazem o que querem, vivemos em caos. Por isso, é preciso ser Red Pill até achar essa mulher, senão será enganado e terminará prejudicado. E no final você vai acabar ferrado, ou seja, pode te fazer perder muitos anos de vida, pode te fazer perder muito dinheiro, pode te fazer perder, ou seja, a mulher pode te fazer crescer, pode te levar ao topo, assim como pode te destruir completamente. Você precisa ser Red Pill para escolher bem. E depois, uma vez que você já escolheu, tem que colocar em prática com ela todos os valores conservadores. Com essa mulher que você é. Eu concordo. Eu concordo. Hoje, os pactos antigos foram quebrados. Mulheres modernas exigem tratamento tradicional, mas quase não cumprem requisitos tradicionais. E é aí que está a assimetria entre querer todos os privilégios de antigamente, mas não querer nenhuma responsabilidade que acompanhava esses privilégios. Então é como, bom, o feminismo em geral se baseia em privilégio. Sim, privilégio, privilégio, escolhendo a dedo tudo o que os homens fizeram. Agora, as responsabilidades, nenhuma. Então não deixa de ser verdade o que você diz. Com certeza. As responsabilidades têm algo bem curioso. E é que normalmente, ou seja, nós tendemos a colocar a culpa no feminismo. Mas na verdade, acima do feminismo, ainda existe um grupo de homens usando as mulheres como uma ferramenta para destruir a sociedade. Ou seja, todas essas ideias feministas, tudo isso, a ideia da mulher empoderada. Sou uma mulher empoderada, independente, com minhas próprias histórias, valores e princípios, exatamente assim, não, não, não. Eles estão te vendendo isso pela mídia, pela sociedade, de cima, por uma elite que quer te destruir. Ou seja, você não é independente. Você é independente do homem que te protegeria. Ou daquele futuro homem que você poderia ter e que iria cuidar de você e te proteger. Ser sua proteção. Mas como consequência, você está sendo dependente de outro homem que está acima e que não quer nada de bom para você. Ele quer destruir a família. E aqui eu acho que estamos de acordo. Estou 100% de acordo, 100% de acordo. As mulheres ou o movimento para libertar as mulheres foi um movimento para escravizá-las em direção a uma ideologia com a única intenção de quebrar o tecido social mais importante, que é a família, totalmente, o núcleo da sociedade em geral. Para que seus filhos já não sejam seus, sejam do Estado e dessa burocracia. E para que também paguem impostos. Totalmente. Com certeza. Com certeza, com certeza. É simples. As pessoas estão cada vez mais conscientes desses assuntos, que já são aceitos e nem são mais tendência. Inclusive, muitas mulheres dizem, não, eu realmente acho positivo que a mulher trabalhe. Eu também. Eu realmente acho positivo que a mulher tenha opções de escolher o que quer na vida. A questão é que a mulher foi influenciada a fazer exatamente o oposto do que uma boa mãe ou uma boa esposa deveria fazer. Olha, aí eu posso discordar um pouco e sinto que um homem, ou seja, elas sempre vão procurar um homem, é da natureza humana, vão procurar um homem de alto nível. Ou seja, o melhor possível, isso é o normal, né?
Mas é que esse homem que se construiu, que montou seu negócio, que tem uma fonte de renda, que pode prover, que pode proteger, que é resolutivo, que é competente, que interesse esse tipo de homem tem em mulher que trabalha? Você não tem nenhum interesse em uma mulher trabalhadora. Ou seja, o que você quer é uma mulher que cuide da família, que te traga amor em casa, que te traga harmonia, que te traga paz. Você não procura uma mulher que traga renda, você não procura uma mulher que tenha diplomas universitários. Nada disso te importa. Totalmente. Elas querem uma coisa, mas estão se tornando exatamente o oposto do que esse homem, esse tipo de homem que elas procuram, quer. Aí surge o conflito. Homens não gostam de mulheres que trabalham hoje. Não, claro que não. Os homens não gostam de mulheres bem-sucedidas. Não, sim, mulheres trabalhadoras eles gostam. O que não gostam é que, mas Que trabalhem em. Pelo menos eu gosto que trabalhem em um propósito em conjunto. Ou seja, que me ajudem com o meu, ou em casa, ou nas tarefas de casa, ou com as crianças, ou com o Palácio Al, né? te digo na lata, É ruim tomar púgluo. Ou seja, é assim, se eu te digo a verdade, se você não gosta, sinto muito, cara. não é o que tem para hoje. Eu entendo, mas acho que o problema não é tanto com a mulher trabalhadora em geral. Você pode ter sua opinião pessoal. Eu acho que o problema dos homens hoje em dia é que as mulheres, durante muitos anos da vida delas, concretamente as mais férteis, as que têm mais e melhores opções, estão se dedicando a viver a vida delas, se firmar no mercado de trabalho, a ter sucesso. A competir contra homens. O relógio biológico chega para elas aos 30 e poucos anos, percebendo mudanças. Percebem que homens de sua idade continuam atraídos por mulheres de 20 e poucos anos e passam a ressentir os homens por não serem escolhidas devido às decisões que tomaram. Essas más decisões não foram tomadas livremente, pois acredito que liberdade deve sempre estar aliada ao conhecimento. Se você não tem o conhecimento de como funcionam as dinâmicas de casal, de como funciona a natureza masculina, se os homens não têm consciência de como funciona a natureza feminina, estamos condenados a tomar decisões escravas da ignorância. Por isso é tão importante que as pessoas entendam o que os homens querem e o que as mulheres querem. E se o que você quer e ao que você aspira é uma vida em família, o lógico e o saudável é que você entenda isso e não tente mudar as regras do jogo, porque as regras do jogo estão conosco há muitos anos e têm a ver com instinto, com psicologia, com evolução, com biologia, talvez com as leis de Deus, mas para quem não acredita, tem a ver com toda a história da evolução humana, esses padrões se repetem. E como diz David Bush, que é um antropólogo que estudou muitas culturas ao redor do mundo, os padrões se repetem em todas elas. Então não é um tema exclusivamente cultural e social, é um tema muito biológico. Totalmente. E infelizmente o mundo moderno tem uma grande soberba, porque acho que é um ato de soberba e de total. O fato de pensar todos os nossos ancestrais estavam errados, fizeram tudo errado, mas Em todos os âmbitos. em todos, Em todos os âmbitos. todos eram machistas, todos eram misóginos, não quiseram dar poder à mulher, eram terríveis. Nós vamos mudar as normas da evolução, vamos construir novas normas, estão vendo? Os resultados dessas novas normas são nefastos, terríveis: desintegração, ansiedade, depressão, falta de raízes, falta de identidade. E mesmo assim não se culpam nem se dão conta, tipo, olha, talvez eu tenha estado errado e talvez as coisas funcionassem de determinada forma por certas circunstâncias. Não, é preciso dobrar a aposta. 500 bilhões a mais para o Ministério da Igualdade e mais 8 palestras nas escolas para ensinar as meninas a pintar o sovaco de roxo. Os olhos não servem quando a mente é cega. Os olhos são inúteis quando... A mente é cega, ou seja, as pessoas preferem que lhes contem o que estão vendo antes de verem com seus próprios olhos e dizerem: estou vendo isso. Não importa o que você veja, cadê o estudo científico que comprova isso? Essa é a sociedade em que vivemos, cara. Totalmente. Totalmente. E trazendo um pouco o assunto de antes, que achei engraçado quando teve aquela polêmica da água em Madrid, né, que os gays voltem. Sim, precisei gravar um reel explicando que estava exagerando e que não penso assim. É óbvio, porra, que você está exagerando, mas é um meme. Não. Bom, não, isso me trouxe problemas, sabe? Me trouxe problemas. Ou seja, você não imagina os problemas que isso trouxe dentro da minha família. Beleza. Só pra você saber, isso me trouxe problemas. As pessoas não entendem. Era um debate sério e precisei levá-lo mais a sério e eu vou fazer meu meia-culpa. Quando a gente afirma certas coisas nas redes sociais, tem que tentar ser o mais rigoroso possível. E se a gente está fazendo uma piada, tem que deixar claro que é. Existem parâmetros, ou seja, defendendo seu ponto, há coisas que argumentam sobre a água da torneira, sobre o flúor que ela contém e tal, E também os microplásticos. que diminuem sua testosterona. Ou seja, sim,
Mas eu afirmei. Já, olha, não, eu não afirmei. Acho que minhas palavras exatas foram as seguintes. Hoje é preciso verificar se a água realmente faz isso. Você deixou escapar, você falou. Sim. Eu deixei cair. Mas é isso. Eu acho que para a guerra que estou travando, para a guerra que estamos travando, temos que ser extremamente cuidadosos com a forma como passamos a informação. Porque a forma como chega, na forma como percebem, vai influenciar muito na sua imagem. Para pessoas que talvez estejam esperando para sair da caverna. Então, quem saiu da caverna tem que chegar e ser muito inteligente. Eu aprendi muito com isso. A questão é que as pessoas sempre procuram dizer: não, o Jota está errado. Certo, mas existe uma realidade que todos nós somos capazes de ver com nossos próprios olhos, que é que a sociedade moderna está completamente descontrolada em relação à sexualidade. A sexualidade. Ou seja, as pessoas já não conhecem sua sexualidade. Certo, você disse meio que brincando ou deu essa sugestão, né, de pode ser a água, né? Tenho que fazer uma citação. O que eu disse foi: viralizou milhões e milhões de vezes. Sim, pode ser. Até ligaram da televisão e tudo mais. Talvez o que está acontecendo é que tem tanta gente LGBT nas cidades porque a água, por causa dos microplásticos, e eu deixei isso no ar. Sim, bom, muito perspicaz. Sim, claro, mas você sabe sim, você está muito envolvido em todo esse assunto. Você ainda me deixa todo borbulhante. Claro, mas você entende de onde eu venho? Sim. Sim. Microplásticos. Microplásticos, agrotóxicos, comida adoçada, transgênicos. As pessoas são normais, né? Essas pessoas que te criticaram não estão buscando uma solução para isso. Ou seja, não está dando Nem que esse problema existe, eu já sei. Então é de. O que eu não quero é eliminar o problema, porque o problema é uma realidade. Exato, mas me dê outra solução. Mas você não percebe que eu estou sendo uma pessoa sensata e inteligente ao reconhecer que eu tenho que entender que há certos temas que, para a grande maioria do público, hoje em dia, daqui a 4 anos, não serão. Não. Porque, como tudo, há quem tenha. Que abrir a janela. 6 anos atrás, se dissesse que os Estados Unidos eram um país de pedófilos, governado por pedófilos que viajavam para ilhas transar com crianças. Só censura depois, né? Aquela palavra. Não tem problema. Bem, as pessoas te diziam, você é louco. Hoje em dia, não mais. Por quê? Porque tudo é conspiração, até que alguns anos se passam e deixa de ser. Exato. Então eu cometi um erro. Cometi um erro e eu assumo. Não porque fosse totalmente mentira, nem porque eu tenha afirmado de forma categórica que isso é assim 100%, mas porque eu tenho que ser responsável pela forma como transmito certas informações. E realmente isso me serviu muito para dizer: ok, Jota, você tem que ser muito mais cauteloso da próxima vez, e principalmente nesse debate. Na prática, nem estudei sobre o rival que enfrentava, embora ele merecesse minha preparação, e não fiz isso. Por arrogância, por ego, como nunca perco um debate, me acho o melhor, então aconteceu o que aconteceu. Avisei minha comunidade, senhores, hoje perdi meu primeiro debate. Então, bom, vamos continuar com o tema dos transgênicos, dos microplásticos e da água. Da vida. Bom, isso um monte de fatores no final acabam fazendo com que a testosterona diminua. Ou seja, não é só aquela contribuição que você teve, existem milhares de outros fatores, né? No meu modo de entender as coisas. Existem muitos, sim, existem muitos mesmo, obviamente. Obrigado. Mas, voltando ao tema da Red Pill e tudo mais, vamos focar em verdades incômodas que existem hoje em dia, Azarian. Como começa o seu caminho nessa coisa de perceber que mentiram pra gente sobre certas coisas? Porque, claro, o meu começa em 2020. Sim, por aí, sim. Ou seja, você é um dos filhos do vírus. Sim, você é filho do vírus. Todos nós que despertamos por causa do vírus, temos que nos chamar de filhos do vírus para que fique claro, filho do vírus. Acordamos por causa das mentiras e enganações. Que porra é essa de que estavam com trans? Ou seja, num dia te diziam uma coisa, no dia seguinte era outra, e depois no outro dia diziam que tinha uma cepa mortal australiana, e depois no outro dia tinha uma sul-africana, e depois no outro dia tinha a Omicron, depois a Deltacron, depois a Megaputotron. Sim. Deus do céu! E tudo isso era para você pensar, agora sim, vamos todos morrer. Não, uma barbaridade. Quem não acordou ali está em Júpiter. Ou seja, era difícil não acordar naquele momento. Mas hoje em dia, 6 anos depois, continuar pensando que tudo aquilo não era uma armação. Ou seja, você está completamente fora da realidade. Você tem que estar muito fora da realidade. Ou seja, você tem que estar ocupado com outras coisas. Tem que estar muito ocupado com outras coisas para não perceber tudo isso. Você acabou de tocar em um ponto-chave do porquê muita gente não se envolve em buscar a verdade, e é porque a verdade exige tempo, não só para conhecê-la, mas também para digeri-la. Esse é o maior problema que enfrentamos, eu acho. Eu sempre atribuo os problemas à atenção. Ou seja, o mais valioso neste mundo, as pessoas acham que é o dinheiro, mas na verdade é a nossa atenção. O que as elites querem é a nossa atenção.
É através da nossa atenção que eles recebem o poder. Se eles são capazes de te manter enfiado na mídia, nas telas, ou seja, eles te deram um ingresso para ir ao cinema e te fizeram acreditar que, como o ingresso é de graça, você tem que passar a vida inteira assistindo o protagonista ser outra pessoa. Você é o protagonista da sua vida. Não viva sempre no filme de outra pessoa só porque ganhou um ingresso para o cinema. Ou seja, acorde. Estão tentando te passar um filme o tempo todo, em todos os lugares. Nas redes sociais, na mídia, nas notícias. Em todos os lugares estão te passando filmes. Existem filmes para te fazer gostar de política, para quem gosta de economia, para quem gosta de religião, para quem gosta... Para todos os gostos, existem filmes. Então vivemos em um sistema onde capturam toda a nossa atenção, porque a atenção, onde você coloca a sua atenção, você coloca seu foco, coloca a sua energia, coloca seu tempo de vida, coloca tudo. Então, o que eles querem é que você mantenha sua atenção nas coisas que, em ganhar dinheiro, por exemplo, é um sistema que eles criaram para te manter sempre controlado, uma forma de escravidão. Ou seja, nos venderam a ideia capitalista de que o capitalismo é o que está certo, né? Sim, está certo você receber um dinheiro pelo seu trabalho. Todos concordamos com isso. Ou seja, a meritocracia. Todos sabemos que a meritocracia existe aí, em parte. Bom, você acabou de fazer uma afirmação extremamente ousada. E na Espanha, em 2026... Dizer que todo mundo acredita na vamos deixar as coisas mais ousadas. A meritocracia está em Júpiter. Então, se eu estou descartando vocês, mas veja bem. Você não percebe que a Espanha é Júpiter? Sim. Você não está vendo o que está acontecendo, quer dizer, você não está vendo que tem gente que quer me fazer acreditar que Sara Santaolalla sofreu uma agressão por parte de Vito Quiles quando está gravado que não, e as pessoas continuam defendendo que sim. Que fique claro que Sara é muito inteligente, cara. Porque você tem que entender. Me escuta uma coisa. Eu vou te explicar, beleza? Você tem que entender qual é a virtude da Sara Santaolalla. Ela está na televisão pelo intelecto dela, pelo conhecimento dela. Porque tá... Bom, eu diria que ela está na televisão porque virou um meme do caralho. Ela está na televisão porque é um meme e gera entretenimento. Olha, eu sinto muito, mas ela é uma garota que é puro espetáculo. Ela é um pouco exuberante. Bom, também. Ela sempre fala de um jeito bem popular e defende com unhas e dentes, seja lá o que o governo tenha feito. Ela sempre defendeu o governo com firmeza diante de qualquer acusação. Bom, porque tem que... Não houve. Nunca vi ela dizer, sou crítica ao governo por isso. Ou seja, é uma bajuladora vistosa. Mulher, poderia-se considerar que Sara Santaolalla é uma mulher medianamente atraente, exuberante, se veste de forma exuberante na televisão? Que goste, sim. Eu não gosto... Ela não me atrai, mas sim, eu entendo o que você está me dizendo. Sim, entendo que sim. A questão é que ela sabe onde está e sabe que tem a fama que tem por dar show e por ser um meme. E ela explora isso e tem toda a Espanha na palma da mão. Não. No sentido de que todo mundo está vendo o que Sara Santaolalla está fazendo, todo mundo está falando da tipóia e tudo mais. Sim, vamos ver. Bom, a questão é que, evidentemente, agora mesmo a Sara, quer a atenção. Ou seja, retomando o assunto anterior. O objetivo deles é captar sua atenção. Se mesmo em meio a um conflito mundial você se interessa pela tipóia da Sara Santaolalla, isso já é ótimo. Quem se beneficia disso? Pois é, a Sara Santaolalla. Sara Santaolalla, não sei até que ponto ela se beneficia. Acho que é vítima da situação. Bom, ela vive disso no final, né? É uma vítima, mas no fim das contas ela vive disso. Não tem como. O dinheiro cai no colo dela por fazer espetáculo, afinal de contas. E por captar a atenção das pessoas. Situação geopolítica. Você acha que as pessoas não estão preparadas para saber o que realmente acontece no mundo? Não, a maioria das pessoas não quer saber a verdade. A maioria das pessoas quer viver adormecida e... E qual é a verdade, Azarian? Conta pra gente, porque você disse que é um homem que busca a verdade. Quero que me diga, qual é essa verdade em que você se encontra agora? Quem dera eu tivesse. Meu propósito é buscar a verdade, mas não sei se vou cumpri-lo nesta vida. Ou seja, mas o que eu sei é que dedico meu tempo, meu foco e minha energia a buscar essa verdade. Posso estar enganado e admito meus erros sempre que preciso, pois sei que erro constantemente, mas ao menos direciono minha busca para isso. Dedico tempo e atenção à busca da verdade. Enquanto isso, há outras pessoas que sim. Mas vamos ser um pouco mais concretos. Certo. A verdade? Ao que você se refere? A que plano? Vamos ser claros. Onde você está nessa busca agora? Quero aprofundar sua linha de pensamento. É um momento complicado da minha vida para me perguntar onde está a verdade, porque acabei de ter que reestruturar tudo de novo.
Mas sim, Vamos ao tema geopolítico, se você concordar. Vamos lá. É um tema bastante quente, porque eu venho dizendo esses dias nas redes que toda essa história de Terceira Guerra Mundial, né? Muitos acreditam em uma Terceira Guerra Mundial, com Irã contra Estados Unidos ou Israel e tudo isso. E eu já faz tempo que defendo que o que existe é uma guerra. A guerra do fim dos tempos, cujo propósito é escravizar toda a humanidade pelo resto da eternidade. Ou seja, seria a terceira e última guerra que existe porque não há nenhum lado. Quer dizer, pra mim, do meu modo de entender o mundo, não existe nenhum lado. Não existe esse negócio de Estados Unidos estar em conflito com Irã e Israel e toda essa história. Eu acredito que há muitos anos existe um plano ou uma agenda para estabelecer essa guerra do fim dos tempos e escravizar toda a humanidade. Esse é meu ponto. Daqui em diante, se quiser, vamos discernindo. quero entender melhor. Como assim não há lados? A quem você se refere quando diz quem quer escravizar a humanidade? Todos sabemos como funciona. Você pelo menos entende um pouco sobre dinheiro, né? Você sabe que, como estávamos falando antes sobre o capitalismo, voltando a tocar um pouco nesse assunto, pra gente dizem que tem que trabalhar para ter uma fonte de renda, para ter dinheiro para, bom, aquela meritocracia que falávamos antes, né? Mas a realidade é que, acima desse sistema econômico, existe um grupo de pessoas que está acima disso. À margem disso, não trabalha para ter dinheiro, simplesmente infla o dinheiro e pronto. Esse grupo manipula o sistema capitalista, decidindo o valor do seu tempo constantemente. Através de inflar a economia, através de impor certas regras, através dos impostos, ou seja, eles têm um monte de ferramentas para subir. Ou seja, para que suas economias valham menos, para que o que você recebe diariamente valha menos. Bom, isso é a inflação. Ou seja, qualquer um que entende de inflação sabe do que estamos falando. Ou seja, existe uma elite que está acima, que opera acima do dinheiro. Pois essa elite que opera acima do dinheiro são os que têm esse plano. Ou seja, qual é o propósito deles? Porque nos dizem que eles querem territórios, que querem petróleo, que querem ainda mais dinheiro. Tudo o que nos contam é apenas um reflexo. O que achamos que eles querem é um reflexo de nós mesmos. Vivemos buscando dinheiro e riquezas, achando que eles também querem isso, mas não precisam. Bastam apertar um botão para ter dinheiro e controlar o sistema econômico mundial. Esse é o grande bolo. Esse é o grande bolo. O topo da pirâmide, né? A cúpula financeira pode criar dinheiro do nada e muitos pensam que isso é só imprimir, mas não é como você disse. É apertar um botão, enviar dinheiro para um governo, esse governo emite um título do tesouro com dívida e então quem imprime o dinheiro recebe esse dinheiro já produzido. Porque tem o respaldo do trabalho, das máquinas, das armas, do petróleo, de tudo o que tenham usado para dar um respaldo real. E ainda por cima, não só recebem o dinheiro real já criado, mas também com um juro que te deixa de boca aberta que todos nós pagamos. E até que essa máquina não seja desligada, até que essa máquina de criar dinheiro artificialmente não seja extinta, nunca seremos livres. E eu vou um pouco mais além. Falamos muito sobre o estado profundo, né? Já ouvi você falar do estado profundo várias vezes e muitas vezes nem sabemos quem é esse estado profundo. Recentemente tentei investigar quem é e tentar dar nomes, rostos ou algo assim para esse famoso estado profundo. E bom, o que eu acho é que muitas vezes nem precisam disso. Aquilo que você falou de colocar dinheiro numa máquina e apertar enviar. Muitas vezes é simplesmente a sua identidade, ou seja, essas famílias poderosas. Muitas vezes é quem é você. Pronto, já basta, não precisa pagar, pode passar, sabe? Quer dizer, isso não é. Isso é algo que acabei de tirar da cabeça agora, mas não me parece absurdo. Ou seja, você tem sua identidade, é um alto cargo, é da nobreza, ou seja lá quem for. Vai a um hotel, senhor, por favor. Está convidado. Sim, mas eu quero ir um pouco mais a fundo em como o sistema funciona. Eu realmente não gosto de ficar imaginando ou especulando sobre como eles operam lá, porque o que eu sei mesmo é como o dinheiro é criado. Sim, sim. E isso é algo que qualquer pessoa envolvida nesse meio pode perceber que, ao longo da história, apesar de haver pessoas que neguem que a história exista, houve, é que está na minha cabeça, é cair, está aí. Recomendo muito o podcast dele. Sim, sim. Assistam ao podcast com Mikael. Muito bom. Você percebe que, na verdade, os grandes magnicídios que aconteceram com grandes líderes ou as grandes revoluções que aconteceram por trás da mudança de regime sempre foram pelo controle do monopólio monetário. Há um ótimo livro chamado História da Banca Central e a Escravidão da Humanidade. Eu não li, mas tudo bem. É um livro que explica muito claramente como figuras como Napoleão, Hitler, o czar Alexandre II, Romanov, foi o segundo, né?
o historiador agora, Alexandre II, eles perceberam que havia uma espécie de conglomerado financeiro que queria tomar conta da economia dos países, através da monopolização da impressão e criação do dinheiro, que no final das contas é o que rege a política. É onde as pessoas colocam seu tempo, no final das contas. Mas é isso que governa o mundo no final das contas. Sim, olha, eu acho que existem outros fatores que também governam, mas com quem Jesus Cristo bateu de frente? Acho que você se identifica com Cristo, sua mensagem e o cristianismo. Concordamos que foi o Império Romano? Ou não? Hein? Que concordamos que ele lutava contra as elites? Contra o... Não acho que ele lutava contra Roma, e sim seguindo a Bíblia. Vamos focar na história oficial. Ok, história oficial. Dado o meu ponto de vista, não sei qual é o seu. É que claro, a Micaela tá aí, então eu fico meio travado pra falar de certas coisas, porque, porra, sim, Sim, totalmente. totalmente. Então, não, vamos ver como seria na realidade. Bom, a verdade é a seguinte, né? Vamos partir do ponto de vista de que o que nos contaram é verdade e não precisamos condensar a história real. Jesus Cristo perdoou prostitutas, perdoou ladrões, curou endemoniados, nunca mostrou nenhum sinal de raiva no Evangelho, exceto com os cambistas e comerciantes que estavam usando o templo para lucrar. Quem são esses? Quem são? A elite financeira. Eu acho que sim, de certo modo sim. Mas há algo mais por trás disso, que são as sociedades secretas que existem há muitos anos. Fale-me sobre as sociedades secretas e me explique por quê. Por que haveria algo mais quando é bastante tangível que em quase todos os cargos de poder, em quase todas as indústrias, existe um protótipo de pessoas? Bem, porque o ideal é que seja tangível para o resto das pessoas, ou seja, que dê para ver onde e o que está se movendo. Mas para isso servem as sociedades secretas, para que você não possa ver o que está por trás movendo isso. Então, voltando ao tema do sistema bancário que falávamos antes, né? O sistema econômico mundial que temos hoje em dia, que tem os Rothschilds, provavelmente vamos concordar que são os Rothschilds que estão mais ou menos em todo o tema bancário. Mas os Rothschilds, quer dizer, o tema dos bancos já vem de muito tempo atrás, desde o antigo Império Romano, que por causa de algumas dessas famílias que sobreviveram à antiga Roma, foram se movendo primeiro para Veneza, criando aquela famosa nobreza negra veneziana da qual falam. Tem gente que fala muito sobre ela. Eu conheço superficialmente a nobreza negra veneziana. Depois mudam-se para os Países Baixos, fundam o primeiro Banco Mundial e em seguida para o Império, criando o Império Britânico via City de Londres. A City de Londres ainda controla o mundo e o sistema bancário global. Sim, então essa City de Londres foi criada por linhagens papais e a nobreza negra, que são sociedades secretas antigas vindas da Roma Antiga. Por isso, muitos afirmam que o Império Romano não morreu, nem o Império Babilônico, nem os babilônios, porque vem dali, dessas raízes. Isso já vinha da época de Jesus Cristo, e eu, na minha visão, ou sob o meu prisma, considero que Jesus Cristo tentou lutar contra essas elites. Tentou dizer aos escravos: olha, essas pessoas que nos escravizam através do dinheiro. Eles não vão entrar no reino do Pai porque estão muito ocupados perseguindo riquezas e estão se corrompendo por dinheiro. Mas não estão buscando a espiritualidade, não estão buscando a bondade, não estão buscando fazer o bem mútuo, não estão buscando o amor. Ou seja, estão buscando exatamente o contrário, o mundo material, o materialismo. Esse é o meu prisma. Então, a partir daí, nasce essa nova corrente dos feijões. E eu acho que de alguma forma tentam colocar a culpa da corrupção nos feijões. Havendo uma elite acima para cumprir com a escatologia do fim dos tempos, que é onde, no final, as religiões convergem. Ou seja, com esse fim dos tempos em que o Messias tem que vir, e para que o Messias venha, todas as nações do mundo precisam se rebelar contra o povo escolhido. É isso que vivemos agora. Acho que todo antes... Sim, sim. Sim, todo mundo vai se rebelar contra o povo abichuelo. É isso que estamos vivendo hoje em dia. Mas o Messias dos cristãos e do Islã não é o mesmo Messias dos abichuelos. Na verdade, para nós, antes que chegue o verdadeiro Messias, tem que aparecer um anticristo, o anti-Messias. Sim. E esse é o Messias abichuelo. Sim. A história... Eu não sei quem é quem, não sei quem é quem, não sei quem é o Messias de um, não sei quem é o Messias do outro. O que eu quero abordar é que as pessoas estão esperando por esse momento, e é isso que importa para elas, e é isso que vale para elas. Ou seja, as pessoas estão esperando a chegada do Messias. Essa é a esperança que as pessoas têm. Enquanto restar esperança, não há rebelião. Não há um... Ou seja,
As pessoas, nós se estivermos nos movendo, se toda essa teoria que estou te dizendo for real, e estivermos caminhando para uma última guerra para escravizar o resto da humanidade, se as pessoas soubessem disso dessa forma, elas se rebelariam. Elas diriam, poxa, não vamos aceitar isso. No entanto, as pessoas estão aceitando porque estão esperando do Messias. Essa é a sua última esperança. Então as pessoas dizem, bom, o Messias já vai chegar. Não importa todo o mal, não importam as elites, não importa todo o mal que estamos vivendo, não importa o propósito que eles tenham porque o Messias vai chegar. Bom, e o que acontece se ele não vier? E se tudo isso for apenas uma encenação deles? Estamos ferrados. Porque se a minha teoria de que o Império Romano ainda está vigente hoje em dia através dessa nobreza negra e dessas elites que controlam a economia mundial, e o Império Romano escravizava, como era a escravidão antigamente? Porque os escravos não podiam se rebelar contra o sistema. Porque o sistema ou as elites tinham armas e formas de se defender. O que eles têm agora? O mesmo. A tecnologia. Além disso, também tem armas, e nós também não sabemos. A principal arma deles contra a humanidade hoje é a tecnologia. Ou seja, você e eu nesse prisma, nesse cenário, talvez nem estaríamos fazendo esse podcast. Não seria surpresa se estivessem gravando nossa conversa pelo celular. Ou seja, se a tecnologia evoluir e as CBDCs forem implantadas, você saberá onde está e o que está falando a todo momento. Estamos permitindo o acesso a nossas informações privadas e que marquem nossa conta bancária. Para onde vai seu dinheiro? Quais seus interesses? Tudo isso já é rastreado pela inteligência artificial. Não precisa de alguém monitorando. Basta servidores que façam esse rastreamento. Jota, está interessado nessas coisas? Gastou dinheiro nesses lugares e falou com essas pessoas, etc. Esse sistema de escravidão é impossível de quebrar. E esse seria o fim da humanidade como conhecemos. Ou seja, a escravidão levada ao seu máximo expoente. Como se... Você não teria privacidade nem intimidade. E como você poderia quebrar isso? No momento em que tentar conspirar para quebrar isso, já era, eles já sabem o que você está fazendo. Ou seja, já cortam o seu pescoço. Acredito que é esse o prisma para onde vamos. Escravidão moderna. O Império Romano não morreu. Só mudaram a forma de escravidão. E uma pergunta: como você proporia lutar contra isso? Deixando de dar mais atenção que eles querem? O que aconteceria se... Vou te falar, tomara que não censurem isso. O que teria acontecido se, em 2020, todos nós tivéssemos desligado a TV, saído das redes sociais e parado de consumir os meios de comunicação deles e todas as suas histórias? O que teria acontecido se, quando inventaram essa história da baliza recentemente, ninguém tivesse dado atenção porque ninguém está ouvindo o que eles dizem? Bem, eles perderiam completamente o poder. Se deixarmos de dar nossa atenção a eles, eles não podem nos governar. Eles não podem ir individualmente, em pessoa, ver o que estamos fazendo ou nos dizer para onde querem nos levar. A ferramenta é a atenção. Eles criam para você uma peça de teatro, criam um filme através de todo o seu sistema burocrático e de toda a parafernália que vem construindo há anos para que nós demos atenção a eles e aceitemos a narrativa. Ou seja, estamos contra, mas mesmo estando contra, continuamos dando atenção. Eles colocaram isso, você viu o que esse vai fazer agora? Olha, querem colocar outra coisa. Bem, de alguma forma estamos dando atenção. Aceitamos e ampliamos a mensagem deles. Por isso a atenção é tão importante e vivemos no mundo da atenção. Você e eu que trabalhamos com redes sociais sabemos disso. Sim. Até mesmo o negativo é positivo. Até mesmo o hate te dá viralidade. Totalmente. É uma verdadeira barbaridade o mundo moderno. E eu concordo que o plano, no final das contas, é controlar tudo o que puder ser controlado. Estamos vivendo isso. Ou seja, não é nenhuma conspiração. Não. Temos a Agenda 2030. Fórum Econômico de Davos. Sim, tudo o que você precisa para perceber que isso não é teoria da conspiração é ouvir as mensagens deles. É só ouvi-los e pronto. Exatamente. Bem, você tem o presidente da Espanha querendo colocar identificação nas redes sociais para proteger os menores. Fizeram algo para proteger os menores dessa elite de pedófilos exposta? Não, nada foi feito. Mas dizem que devemos proteger os menores. De quem? Da sociedade completamente corrompida. Das redes sociais cheias de mentiras. Quer dizer, é toda uma parafernália. É uma peça de teatro. Mas enfim, sei lá. Devemos ser uns conspiracionistas, cara. Beleza, Azarian, concordo com você porque eu também acho que eles estão atrás do controle absoluto. Isso é mais do que evidente para qualquer pessoa que tenha olhos na cara. Eles nos contam, exato. Como eu disse antes, qualquer um que preste atenção, ouça e veja. Quem vê com os próprios olhos, não diga, eles estão contando. Certo. Agora, você acha que apenas deixando de dar atenção seria suficiente para escapar desse controle?
Eu acho que não, porque hoje em dia eles estão fazendo leis que aqui trouxeram vida em claro. Iker, diretor de palco, é um cara incrível, um jovem que já é autossuficiente, que é o que eu acho que todos nós deveríamos almejar com o jeito que o mundo está se desenvolvendo. Ele tem suas galinhas, tem seus painéis solares, certo? Tô com vontade de assistir esse Miracle. Amanhã podem chegar para ele e dizer: suas galinhas não estão registradas e tal. E o poder e a força do Estado, como eles têm o monopólio da violência, ele não vai poder fazer absolutamente nada para fazer prevalecer seus direitos inalienáveis à sua essência como ser humano. Portanto, enterrar a cabeça na areia como um avestruz não vai ser suficiente. Ou seja, vou-te confrontar e dizer que não me parece suficiente. Sob nenhuma circunstância, o fato de tirar a atenção deles e que aqueles de nós que tiramos a atenção podemos fazer com que o rumo que a humanidade está tomando mude. Beleza, concordamos que é um cenário super utópico, ou seja, você teria que convencer muita gente a tirar a atenção dali, certo? É muito utópico. Desculpa o pessimismo, mas você mencionou um ponto importante. Esse rapaz. Esse rapaz, eu não vi o podcast, vi um reel ou algo assim, e ele dizia, bom, ele dizia que não pagava água, né? Pode ser algo assim? Me conta você o que era mesmo. O rapaz é autossuficiente, tem sua própria água tirada de um poço e bombeada com sua própria eletricidade, tem sua própria luz, tem sua própria comida. Ele se vira. Não, não, não. Não, não, ele vive no campo isolado, sendo absolutamente autossuficiente. É um exemplo claro de alguém que não presta atenção ao que vem de fora. Não. Isso, ou seja, podem bater na porta dele, eu aceito seu argumento de que podem bater na porta dele e obrigá-lo a se submeter, da mesma forma para fazê-lo se submeter. Ele está sendo autossuficiente. Ou seja, é mais complicado porque você já não depende do sistema. Não pode colocar algemas quando ele não está usando o seu sistema. Se levarmos isso ao extremo, podem fazer com uma pessoa, mas não com toda a sociedade ou um país inteiro. Mas, de novo, é utópico. Ou seja, o que eu proponho é um ponto de vista muito utópico. Mesmo assim, não posso deixar de... Quer dizer, você me perguntou qual a única solução que eu vejo, uma solução, a única solução que eu vejo é essa, é utópico. Estamos ferrados. Estamos fritos. Estamos fritos. Estamos completamente ferrados. Claro, mas enfim. É que às vezes eu tento ser otimista, vamos lá, sonhar, tempos melhores virão, mas não, tudo se complica. Eu sou muito pessimista, para ser sincero. Quer dizer, eu peco por ser muito pessimista, sempre. Não gosto de ser pessimista e vou explicar por quê. Mesmo sabendo como funciona o mundo da pedofilia e das elites, não posso mudá-lo. Eu tenho que viver minha vida da forma mais honrada possível, da forma mais épica possível, tentar conquistar Aí eu concordo com você. todos os territórios que eu puder conquistar com as capacidades que Deus me deu e viver acima de tudo tentando ser uma pessoa melhor e, consequentemente, ao tentar ser melhor, também tentar tornar o mundo melhor com o peso das minhas ações. Não perder a esperança em si mesmo. Ou seja, não é porque todo o sistema está ferrado que eu vou, ser super. Não é por ser super pessimista que eu vou agir de acordo com esse pessimismo. Ou seja, eu vou continuar vivendo minha vida da melhor maneira possível e mantendo minha autoestima, minha energia, meu seja lá o que for, meu humor ou minha aura sempre no nível máximo. Agora, se você me disser, seja racional e lógico e veja para onde estamos indo, eu sempre sou muito pessimista nesse aspecto. Porque, bom, olho para a sociedade, olho para o mundo ao meu redor e digo, ufa, estamos ferrados. Cara, tipo, não temos salvação de verdade, não merecemos o meteoro. Mas enfim, isso não impede que eu já tenha tomado. Encare como brincadeira. Vivo numa simulação, então vamos viver, aproveitar e tornar o filme o mais épico possível. Com certeza vamos tornar o filme o mais épico possível. Somos donos das nossas realidades. Realidades existem muitas, né? Só existe uma. Na verdade, só existe uma realidade verdadeira. Crie sua própria realidade. Estou certo? Estou aqui e eu, onde a realidade é criada? Você a cria. Outro dia como? Como? Onde e como? Na sua mente, na sua própria mente. Na estrutura de pensamento, exatamente. Na estrutura de pensamento que Exerce, porque você exerce. Por isso querem te colocar um filme para você ficar assistindo o tempo todo. Porque você pode criar sua própria realidade. E se você está vendo a realidade dos outros, a realidade que estão te mostrando, você não está vendo a sua realidade, não está criando a sua realidade, está sendo apenas um mero espectador do filme dos outros. Te deram um ingresso de cinema grátis para assistir. E o cinema hoje em dia é o celular. Certo, o celular, os meios de comunicação, as televisões, ou seja, é um todo.
Inclusive, e eu argumento que mesmo que você decida, não tenho celular, saio das redes sociais, não vejo TV, não consumo meios de comunicação, não consumo nenhuma das propagandas deles. Nós somos seres sociais, cara. Se o grupo com quem você anda ou se as pessoas com quem você anda estiverem envolvidas nesses assuntos, consequentemente, isso vai acabar te levando por esse caminho no final. Ou seja, é complicado. Para ser livre, como você disse, é preciso conhecer a verdade. Se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, essa é a forma de encontrar liberdade. Não se pode ser livre sem entender o mundo. Caso contrário, você está assistindo ao filme de outra pessoa. Qual você acha que é a maior mentira que você descobriu que de fato era mentira nessa busca pela verdade? É que eu poderia dizer tantas. Olha, eu te diria, antes a gente falava sobre Matrix, né? O famoso, a toca do coelho, né? Parece que não tem fundo, cara. Ou seja, quando você chegar a um ponto e diz, beleza, esse é o fundo, ainda tem mais, né? O bom de tudo isso é que sempre quanto mais você vai indo para o fundo, você vai percebendo que no fundo tem uma luz, a luz de Cristo, ou seja, Cristo está no fundo dessa grande conspiração. Mas se você quer que eu seja mais específico, mais específico, a mentira heliocêntrica, eu diria, é uma grande mentira. Você é terraplanista? Não sou terraplanista. Eu sei que a Terra não é uma bola girando. Qual é a forma real da Terra? Se é côncava, plana ou... Eu não sei porque eu não vi. Mas que não é uma bola girando, disso eu tenho total certeza. Talvez isso me faça manter o meu norte por não estar tonto. Caramba! Cara, imagina pensar que você está sempre girando em milhares de direções, claro que fica tonto. Essa é uma coisa que sempre vai ser difícil para mim aceitar. São os jesuítas, cara, lá em 1600. Bom, aqui temos o senhor, que já é 1600, e eu concordo muito com esse senhor. Vamos ter que colocá-lo aqui, então vamos colocar. Vamos colocar? Vamos colocar o senhor. Que ele entre. Antes que Mikael entre. O que você dizia sobre os jesuítas? Certo, o assunto dos jesuítas, Em- para tentar lançar um pouco de luz sobre essa mentira heliocêntrica. Uma das duas maneiras de começar por aí é a primeira: ser fiel aos seus sentidos, não ao que te contaram se você fosse fiel. Ou seja, se sabemos que o sistema educacional é uma das maiores ferramentas de controle social que eles têm. É a maneira como... Ou seja, quando você é pequeno, tudo o que você recebe quando é pequeno você não discerne. Ou seja, você aceita porque está sendo ensinado por um adulto que sabe mais do que você. Então você absorve. E depois de construir isso, é fácil enganar alguém, mas difícil convencê-la de que foi enganada. O sistema educacional, quando você é jovem, mete toda essa doutrinação na sua cabeça. E se nunca tivessem feito isso ou contado a história do jeito que querem? Porque no final, e volto a comentar, a mentira heliocêntrica foi criada pelos jesuítas. E o sistema educacional também foi criado pelos jesuítas. Assim, você já tem dois pontos em comum. Se nunca tivessem te contado essa história, você acreditaria que vive numa bola que gira? Se em vez de acreditar nos estudos científicos e no que dizem, você confiar nos seus próprios sentidos, começa a perceber que não vive em uma bola giratória. E por outro lado, os jesuítas em 1600 de novo, volto a mencionar aqui o colega. Em 1600 financiaram vários astrônomos para colocar o Sol no centro. Ou seja, vivíamos em um modelo geocêntrico, quer dizer, não é que a ciência tenha avançado, e agora sejamos mais espertos do que antes e encontremos um modelo muito mais verdadeiro. Não, é que ambos são sólidos, um não desmonta o outro, é apenas uma questão filosófica. Então, o que eles fizeram em 1600 foi financiar esses astrônomos para colocar o Sol no centro, para fazer os cálculos necessários para colocar o Sol no centro. Porque essas elites prestam um culto incrível ao Sol, então queriam colocar o Sol de volta no centro. Por quê? Aí já não me pergunte. Ainda estou tentando desmontar essa conspiração. Quero entender por que querem colocar o Sol no centro e por que prestam esse culto ao Sol. Mas se você der uma olhada no mundo em que vive, vai perceber que o culto ao Sol é monumental. E essa é uma das histórias. Colocar o Sol no centro para todos idolatrarmos o Sol, o Deus Sol. Senhores, após uma breve pausa para ajustar as câmeras, Mikael entrou no estúdio. Ok, bem, eu vi esse cara, o Mikael, no podcast anterior que ele gravou com o Jota, e ele estava muito alinhado com algumas coisas, bem. Se você chegou até aqui no podcast, já percebeu que sou um conspiracionista. Me dedico a tentar desmontar e desvendar o mundo em que vivo, e já tratei de várias conspirações.
Então, quando ele menciona os trabalhos da nova cronologia de Anatoly Fomenko, eu digo, é a primeira pessoa de língua espanhola que eu vejo falando sobre isso. E eu mesmo escrevi para Micael naquele dia e disse: Olha, parabéns pelo seu grande trabalho. E eu quero saber mais, tenho muito interesse em saber muito mais, não é? Então, já que tenho a oportunidade de tê-lo aqui, para mim é uma honra poder compartilhar e tentar buscar a verdade no final, que é o que nós dois estamos fazendo, é o que nos une. Obrigado, desculpem por essa participação improvisada, me pediram, seja bem-vindo novamente, estamos aqui. Ele quis ser o centro das atenções? Não, fui eu que insisti e o Zarian aceitou, pois quero que ele se sinta à vontade. Obrigado pela apresentação. Na verdade, cara, e olha que curioso quando ele diz não sou eu sou tão conspiracionista que tento me desvincular da conspiração e ir pelo método, mas enfim, obrigado pela apresentação mesmo assim. Ele fez algo louvável, pois nos 2 programas que gravei com Jota não fiz isso. Exatamente. A nova cronologia de Fomenko 2 vezes que gravei e não falei por algum motivo. Mas tudo bem, está tudo certo e nada, estou aqui para contribuir um pouco sobre os jesuítas e tudo mais. Vi que eles estavam lá atrás conversando sobre história e história alternativa. O Jota me olhava às vezes, então acabei tendo que entrar, pessoal. Sim, eu tive que entrar e eu te trouxe, porque quero deixar várias coisas claras. Você culpa o sistema heliocêntrico, os jesuítas, e pela cronologia que você considera falsa, também culpa os jesuítas? Por favor, continue dizendo que os jesuítas são uma ferramenta dessa elite superior, que são os famosos. Bem, as linhagens papais e a nobreza negra são uma ferramenta deles, certo? Mas sim, o tema da cronologia, bem, são eles que construíram mais ou menos a nossa história, nossas crenças, nossa ciência, nossas histórias. Eles estão em todos os lugares. Não é algo que só eu penso. Acho que Mikael concorda comigo. Mikel ou Mikkel? Mikael, nenhum dos dois. Quero perguntar ao Mikael, você entendeu? No podcast de hoje de manhã, como podem ver, estou com a mesma roupa. Então, o podcast do Mikael sai primeiro e vocês assistem na semana seguinte? O que estou fazendo com a Zarian e na parte final, uma participação especial de Mikael, é totalmente comprovável que são os jesuítas que estão por trás da cronologia estabelecida e oficial da história. E também é verdadeira a afirmação que você faz como historiador de que os jesuítas financiaram um monte de astrônomos no século XVI. Ou seja, isso é verificável porque eu vejo Azar e Azarian como pessoas muito envolvidas em conspirações. Já você, eu vejo que não está envolvido em conspirações. O que eu vejo em você é um analista de dados. Então quero comparar as informações deles com as que você tem e ver se esse relato que vocês me contaram aqui tem fundamento. Se não, ou seja, ele traz muita informação que logicamente foi pesquisando e analisando em diferentes lugares. Para algo deixar de ser conspiração, precisa ter um método. Ele pode estar certo em muitos dados, mas talvez não saiba como uni-los. Talvez eu tenha um bom método, eu não. A ciência que eu divulgo, logicamente, mas logicamente também precisa ser embasada em muitos dados. Ou seja, tanto o que fazem os matemáticos quanto o que fazem as pessoas independentes, certo? Reunindo informações, é absolutamente necessário porque uma pessoa não pode fazer tudo, nem mesmo 10, nem mesmo 100. Portanto, ele está certo ao afirmar que os jesuítas estiveram presentes na história de todos os grandes avanços científicos e técnicos desde o século XVI em diante, ou seja, absolutamente todos. A cronologia, Dionísio Petávio, um dos grandes cronologistas, foi jesuíta. Scaliger não, era protestante, mas Dionísio Petávio sim. No podcast que gravamos antes, eu mencionei para você o papel dos jesuítas na criação da história artificialmente alongada da Ásia, certo? Principalmente, ok? Ou seja, principalmente a China, ligando isso com o que ele diz sobre astronomia. Foram os jesuítas, como eu disse naquele podcast, que levaram as tábuas astronômicas de eclipses e cálculos retroativos para a Ásia, para lá consolidar uma cronologia e ancorá-la a elementos astronômicos para dizer: estão vendo? Existe uma corroboração astronômica que diz que este documento é antigo. E na verdade são retrocálculos, ou seja, datas retroativas, datas levadas para trás, que já no século XVI, XVII se podia fazer, certo? O que eu realmente destacaria é que os jesuítas não tinham uma mente coletiva, certo? Ou seja, não pensavam todos da mesma forma. Havia jesuítas que defendiam uma coisa, jesuítas que talvez estavam em um meio termo e outros jesuítas que defendiam totalmente o contrário. Era uma disputa, era um braço armado intelectual que, como ele mesmo disse, era uma ferramenta da celicidade. E depois, quando começou a se tornar incômoda, justamente se livraram dela.
Mas é verdade que os jesuítas, os mesmos que talvez apoiaram e possibilitaram o heliocentrismo, aqui eu não entro no mérito se está certo ou errado. Eu não tomo partido nisso, tudo bem? Ou seja, dentro da nova cronologia eu sigo a astronomia oficial, tá? Mas isso realmente não vem ao caso. Então, o que eu digo é que havia jesuítas que eram a favor do heliocentrismo e de, digamos, promover que essa teoria fosse instaurada, e havia outros que podiam perfeitamente ser contra. De fato, por exemplo, embora não tenha sido por motivos do sistema do mundo, heliocêntrico ou geocêntrico, sabemos que foi um jesuíta que processou Galileu, por outros motivos. Mas para verem que nem todos os avanços científicos eram bem aceitos pelos próprios jesuítas, certo? Eu quero fazer um breve parêntese sobre o tema das conspirações, tá bom? E é que, no fim das contas, eu sou uma pessoa que tenta, como disse no começo, sou uma pessoa que tenta buscar a verdade, a minha verdade. Bom, não a minha verdade, a verdade, mas pra mim, não pra explicá-la pros outros. Porque tem algo que as pessoas realmente querem. Voltando ao assunto de que elas gostam de ter um pastor e gostam que contem a verdade pra elas, gostam que digam, é assim, assim e assim. Eu não tenho a verdade. Vou errar milhares de vezes. O que eu estou fazendo é tentar buscá-la. E o meu método para buscar, no fim das contas, eu não me especializei em um lugar específico. Não me especializei em história ou no heliocentrismo. Se querem saber de história, assistam a ele. Quer saber sobre a mentira heliocêntrica? Procure pelo Iru, que grava com J. Ou seja, se vocês quiserem, se realmente têm interesse ou têm sede de conhecimento, podem continuar puxando o fio. Eu estou sendo muito superficial porque minha busca no final passou por muitos nichos diferentes. Eu não posso me aprofundar nos detalhes. Ou seja, não posso me aprofundar nos detalhes de cada coisa. Eu não preciso disso. Muitas vezes, para mim, basta juntar 4 ou 5 coisas para que seja suficiente para continuar avançando, para continuar buscando a verdade. E por outro lado, eu também não posso querer convencer ninguém de nada em uma conversa de 1 hora, 2 horas, ou seja lá quanto tempo for, porque são horas e horas e horas de pesquisa. Ou seja, eu devo ter me dedicado a isso ao longo da minha vida. Este homem já está nisso há 10 anos. 10 anos, não é? Estudando, pesquisando tudo isso, já faz 10 anos. Eu também já faz muito tempo que estou tentando descobrir a verdade. Ou seja, em uma conversa de 1 hora, em um podcast, é impossível tentar convencer alguém de qualquer coisa. Também não pretendo fazer isso. Ou seja, estou te passando apenas os dados superficiais. Se realmente se interessa, em vez de me chamar de conspiracionista, busque a informação que precisa para responder. É muito importante o que você acabou de dizer. É muito difícil condensar todos os podcasts, todos os livros, todas as informações que a gente reúne e condensar tudo para alguém que quer ser convencido em 1 hora. Claro. Minutos. As pessoas querem o fácil, o rápido, não querem buscar, querem apenas estar. Muitas vezes as pessoas me dizem, não tenho tempo para pesquisar isso. Sabe? Muitas vezes me dizem, vamos lá, me conta a sua versão, você conta a sua versão e eles dizem, bom, é que eu não tenho tempo para pesquisar. Bom, mas se você não tem tempo, não me pergunte, não tente debater comigo. Não. Não perguntam, só questionam. Sim, exato, porque se você me perguntar genuinamente, eu posso te explicar. Mas se o tempo todo você fica me questionando, dizendo, bom, é que eu não li o livro, não quero ler o livro, mas quero te questionar em tudo. Quero te dizer que você está errado. Bom, me diga que estou errado, mas me diga com argumentos. Eu adoraria ouvir seus argumentos contrários. Mas, por favor, leia o livro primeiro para poder ter um ponto de vista. Exatamente. Você. Já aconteceu algo parecido com você? Bom, evidentemente quer dizer, no final das contas, a crítica que as pessoas geralmente fazem, a crítica fácil, é isso não pode ser porque não pode ser. Isso não pode ser porque não pode ser, certo? Ou seja, é a crítica fácil. Isso não é possível porque não é possível. Porque eu... Te contam de outra forma na escola. Exatamente. Ou então porque o típico, sabe-se. Sabe-se o quê? Não se sabe não, quer dizer, o que é isso? Impessoal, como assim se sabe? Quer dizer, você sabe, com base em quê? Você ao menos se deu ao trabalho de estudar o assunto. Quais fontes você analisou? Podemos debater se quiser, o problema é a teimosia. Sempre volto ao mesmo ponto, as pessoas têm medo da palavra conspirar. Porque agora, se vocês repararem, eles foram além e agora transformaram isso em conspiranoia. Misturaram conspiração com paranoia. Toda a política e história da humanidade foram escritas por conspirações. Conspirar vem de respirar em uníssono, 2 pessoas com o mesmo objetivo. Existem conspirações até mesmo nas famílias, certo? Existem conspirações. Ou seja, a conspiração é algo absolutamente natural? Sempre volto ao mesmo ponto. Buscar a verdade, na minha visão, exige objetividade. E as pessoas dizem, você nunca deve se fechar para nada. Olha, não se trata de se fechar ou não. É enxergar a clareza e, acima de tudo, a lógica do método. Se te dizem, não é? Na busca pela verdade, um testemunho não equivale à prova de acusação, como ocorre em julgamentos. O testemunho precisa ser provado com fatos.
Hoje em dia, neste país, um testemunho pode arruinar sua vida, mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Então ele, por exemplo, na sua busca, tenho certeza de que sem saber porquê, mas ele encontrou certas pistas. A questão é para que ele possa uni-las e para que muitos que se depararam com essa verdade possam uni-las, faltava justamente esse eixo central que eu acredito que oferece, por exemplo, a versão que eu defendo. Para mim, Zariada, acontece comigo algo bem parecido com o que acontece com você. E é que eu me deparei com várias verdades, mas que no final das contas eu não tenho o método para unir tudo de uma mesma forma. E realmente é muito honroso e muito honesto reconhecer, olha, que eu não sei se o ponto em que eu me encontro agora é a verdade. Mas o que está claro é que eu considero que, apesar de para algumas pessoas o que você disse aqui, ou o terraplanismo, ou seja lá o que for, possa soar como besteira, eu considero que sempre é positivo que a sociedade recupere o espírito crítico e que não te deem tudo mastigado. Totalmente. Considero que é bom e é mais positivo do que negativo o fato de questionarmos determinadas coisas desde que tenham uma base. Sim, no final, o fato de te chamarem de conspiracionista é como quando te chamam de machista ou misógino milhares de vezes. Ou seja, não tenho argumentos para te rebater, não tenho argumentos para te confrontar, então vou te insultar. Ou seja, tudo bem se você quiser me chamar de conspiracionista, argumente, me mostre seu ponto de vista. E se for mais lógico e mais racional que o meu, ou se tiver mais ciência por trás do que o meu, eu fico feliz em mudar de opinião. Sou alguém que novamente busca a verdade. E eu concordo em admitir que já errei. Na verdade, eu já errei milhares de vezes, e o que estou dizendo hoje, talvez daqui a um ano eu tenha outro ponto de vista diferente, né? Mas enfim, no final das contas é sobre isso, buscar a verdade, de ser capaz de deixar as emoções de lado, de morrer para o seu ego, de dizer, ok, para buscar a verdade eu preciso muitas vezes me desapegar dessas emoções, que era o que a gente falava no começo do podcast. Voltando um pouco ao tema de Micael, ele me trouxe um pouco de luz, porque nesses últimos meses eu vinha buscando um pouco sobre quem foi Jesus Cristo. Sim, a história oficial, essa a gente já conhece, mas eu estava tentando buscar muito além disso. E ele me deu uma contribuição muito necessária, porque, como você comentou, né, a morte, isso é uma loucura realmente. Eu tenho dificuldade em aceitar isso. Que vivemos 800 o quê? 874. 874 anos depois de Jesus Cristo, e que o Egito e o Império Romano foram depois de Jesus Cristo. Estou correto? Bom, se você quiser comentar, é melhor. Ou seja, o Império Romano primordial, certo? Em que Cristo era o imperador, é o que se conhece como Império Bizantino. Ou seja, o Império dos gregos, certo? Dos helênicos, dos anatólios. Depois, o Império Romano Italiano é uma criação artificial com, digamos, tons políticos. E o Egito faraónico monumental que nós conhecemos, é precisamente um país absolutamente cristão do cristianismo primordial. Na verdade, é, digamos, a grande metrópole funerária, ou seja, é o cemitério, por isso eles se dedicavam tanto ao culto aos mortos, ou seja, exclusivamente, se você analisar a história do Egito, tudo gira em torno do mundo funerário. O livro dos mortos de Osíris? Tudo. As pessoas perguntam, por que essa obsessão? Dizem que não, porque é obsessivo. Na verdade, era porque era o cemitério desse grande império que surgiu no Egito, depois foi para a Anatólia e depois mais ao norte. E quando era ecumênico, logicamente, onde você quer ser enterrado? Na terra dos seus antepassados, junto com seus pais. Ou seja, e foi assim que nasceu justamente o enorme cemitério egípcio. E toda a simbologia, e foi o que eu te disse quando estávamos gravando o podcast, até mesmo os hieróglifos antigamente, muitos liam como se fossem frases inteiras de conceitos teológicos, litúrgicos. Não eram nomes de faraós, nem batalhas, nada disso. Essa é uma interpretação posterior feita por Champollion com base na Pedra de Roseta. É que é Duro. De dizer, é difícil dizer tudo isso. Claro. É como se a gente nem conseguisse processar exatamente até onde vai a toca do coelho se partirmos do princípio de que tudo o que está sendo dito aqui é verdade. E eu sei que vocês não têm má intenção de enganar ninguém, só sei que as pessoas podem dizer: droga. Não, claro que vão dizer droga. Eu estou dizendo droga agora mesmo. Quer dizer, é realmente muito complexo. Seria fácil aceitar. Ok, nada disso existe e a história que nos contaram é o que é. Quem dera fosse assim, né? Queria que não precisássemos desvendar tantas histórias. Mas enfim, tudo isso que estava sendo comentado... Micael, ok, eu trago todo esse assunto depois de ter visto que a história de Cristo é uma só.
No começo pensei que era uma coletânea da história de Osíris e Horus, de Mitra, de Buda, de Krishna. Ou seja, há um monte de personagens ao longo da história que ou fizeram os milagres que Jesus Cristo fez, ou então o nascimento ou a morte são semelhantes. Então eu digo: Jesus Cristo realmente existiu em algum momento ou é uma história criada a partir de tudo isso? Então, quando ele vem e diz: tudo isso aconteceu depois, o que dá muito mais sentido à força do personagem de Jesus Cristo. Algo que você queira acrescentar, Mikael? Sim, absolutamente certo. Ou seja, a história oficial nos vende que o cristianismo é um resultado de um sincretismo e uma mistura de diversas religiões antigas, que, digamos, é isso, né? É como você tem que imaginar uma pirâmide, ou seja, com uma base larga e depois tudo foi convergindo para o topo, digamos assim, né? Construindo o relato de Cristo. O revisionismo científico baseado em matemática e astronomia afirma o oposto. É uma pirâmide invertida ou uma árvore. Ou seja, de uma mesma raiz, que é Cristo, depois cresceu um tronco que foi se ramificando em todas as diversas culturas e religiões que conhecemos hoje em dia, que aparentemente são diferentes, mas que todas, curiosamente, têm um elo comum, um tronco comum. E depois, claro, como muita gente não sabe interpretar isso porque continua acreditando que temos 5.000 anos, o que fazem? Levam esse tronco ainda mais para trás. Então daí surgem todas as teorias dos Atlantes, dos Anunnakis, dos não sei o quê, dos não sei quantos. É tudo muito mais prosaico, muito mais simples. E tem algo que você comentava sobre essa vida após a morte que os egípcios praticavam tanto no livro de Osíris que mencionei antes, por exemplo. Isso continua sendo feito até hoje e vem sendo feito há muitos anos com os iniciados nas sociedades secretas. Uma das coisas que se faz no ritual de iniciação é o ritual dessa vida após a morte. Ou seja, no Antigo Egito faziam eles passarem por uma morte simbólica, faziam eles morrerem simbolicamente, colocavam eles durante 3 dias em um caixão, fazendo-os acreditar que tinham morrido. Porque para essas mitologias ou essas civilizações, quando você morre, você encontra os deuses do céu e eles fazem você passar por uma vida após a morte. Então era como para te orientar, para que você soubesse o que vai experimentar quando morrer. Faziam você passar por uma morte simbólica por 3 dias e te ressuscitavam no terceiro. E isso é algo que já era feito desde o Antigo Egito e continua sendo feito até hoje nas sociedades secretas com os iniciados. Ou seja, é uma morte simbólica para te preparar para a vida após a morte. Não sei se você já sabia ou pode acrescentar algo. Não, especificamente isso não. Especificamente isso não. O único que eu acrescentaria, e acho que aqui eu já encerraria a minha parte, é que hoje em dia temos muito mais simbolismos cristãos do que imaginamos. Porque não devemos olhar apenas para a tradição cristã moderna que conhecemos. É preciso, após a análise e a revisão científica, perceber que muitas outras festas, muitas outras liturgias, tradições que hoje consideramos pagãs, na verdade não são pagãs nem têm origem no paganismo, porque o paganismo é outra vertente da explicação e interpretação da religião primitiva cristã, simplesmente adaptada à idiosincrasia e às crenças regionais de cada povo. Por isso, justamente, uma figura como Cristo se tornou, por exemplo, Krishna, né? E essa religião hindu tão variada, tão colorida, tão diferente, né? Com aquelas serpentes, aqueles rostos. Ou seja, cada região foi acrescentando o seu próprio elemento. E um exemplo que todo mundo conhece são, por exemplo, as touradas. As touradas têm forte ligação com o cristianismo, apesar de muitos as chamarem de pagãs, e também estão ligadas a Mitra, reflexo de Cristo. Por isso, Mitra é retratado esfaqueando um touro de cima. Daí o nome do Mitra papal, Mitra. Há várias questões sobre touradas e o simbolismo do touro, mas tudo resume-se à paixão e morte de Cristo na cruz. Bem, uma verdadeira barbaridade. Para mim, barbaridade de interessante, não de outra coisa. Foi um enorme prazer, pessoal. Peço que deixem uma mensagem final para encerrar esta participação especial de 10 minutos. Espero que tenham gostado. Bem, minha mensagem vai ser que parem de ser um rebanho e comecem a questionar tudo, a se perguntar sobre tudo, a não seguir modinhas e a não seguir o que diz o pastor. Precisamos acordar como sociedade. Obrigado. E eu diria, pessoal, mais ou menos quase parafraseando, né? Continuem na busca de vocês, certo? Bem fundamentada em um método científico, beleza? Tentem ser o mais rigorosos possível e não se deixem enganar facilmente por imposições ideológicas vindas de cima, principalmente com ideologia.
Porque a ideologia é a ideia, ou seja, um viés parcial da realidade extrapolado para o logos, que é a totalidade do conhecimento. Não caiam na armadilha das elites e sem cair em reducionismos absurdos nem em teorias da conspiração absurdas, certo? Como unicórnios e coisas assim, vocês vão dizer que existem 1000 coisas. Tentem ser, digamos, o mais diligentes possível na análise de vocês. Só isso. Senhores, espero que tenham gostado do programa com a Zariane e da participação especial no final. E cada vez mais vamos fazer programas que confrontem as realidades estabelecidas por todos. O objetivo deste podcast é trazer pessoas que jamais teriam voz na televisão. Então, porque para fazer o mesmo que se faz na TV, assistam à TV. Simples, né? Não tem muito mistério no que eu ia dizer. Foi um grande prazer receber vocês aqui. Obrigado pela ótima conversa. O programa será postado em seguida. Isto vai para o meu querido Buru. Primeiro suba o de hoje cedo, depois este para manter a continuidade. É isso, senhores. Até a próxima semana em mais um episódio de La Factoria.